Então, capítulo 3, verso 20. Karmana eva hi samsiddhim astita janakadaya loka sangrahamevapi sampashyam kartumarhasi. Krishna, então, sente a necessidade de mostrar para Arjuna, dar para Arjuna um exemplo, um case de sucesso sobre aquilo que ele está ensinando. Normalmente, quando uma empresa oferece um produto ou serviço, normalmente um serviço, ela oferece ali dentro do seu portfólio, ali, tem os cases de sucesso. Eu tenho esse serviço aqui e tal empresa usa e essa empresa está muito satisfeita com o meu produto, porque a gente aumentou a produtividade dela, nós aumentamos o faturamento dela, nós diminuímos uma série de processos. Então, é um case de sucesso, ou seja, é um caso de sucesso, que mostra que aquele serviço é bom. Então, Krishna está dando para Arjuna um case de sucesso, que é sobre qual serviço, qual produto? Karma Yoga, entre aspas, Karma Yoga, sobre o yoga da ação. Krishna está mostrando que não é necessário abandonar a vida, as responsabilidades. Não é necessário abandonar as coisas que você gosta, as coisas que você tem como obrigação para ascender na espiritualidade. Que pela própria ação você consegue fazer isso. Como? É mudando, fazendo um ajuste na mentalidade. Antes você fazia a ação mediante unicamente o fruto, mediante unicamente o resultado. Agora você faz a ação com uma consciência que está vinculada a uma ordem superior, que está vinculada a Deus. Você tem uma atitude de oferecimento, de reconhecimento, de gratidão, onde ainda assim você mantém uma expectativa, ainda assim você tem o seu desejo, ainda assim você tem as coisas que você quer conquistar. Mas dentro dessas expectativas você aceita, você cogita que elas podem não acontecer. Por que não acontecem? Porque a vida não vai te dar o que você quer. A vida vai te dar o que você precisa. E a vida está te dando o que você precisa para que você possa aprender. Então, essa consciência por detrás da ação, no momento da execução da ação, no momento da espera do resultado e no momento do recebimento do resultado, ela faz com que você tenha uma mente preparada, capacitada para ter um samadhi, ter uma percepção profunda, ampla da realidade, que permita com que você não esteja mais aprisionado ao samsara, ao ciclo de nascimentos. Então Krishna vai citar uma pessoa que, fazendo a ação, conseguiu se situar em perfeição. Ele fala, karmanaiva hi samsiddhim astita janakadaya, que Janaka, Adaya, Janaka e outros, esse Adaya é Adi, né? Adi é como se fosse um etc em sânscrito. Então ele está dizendo Janaka e etc. Janaka e outros. Esse Janaka é um rei. E ele era o pai de Sita. E era um rei que estava detido em todos os atributos da sua função. Tinha todas as responsabilidades ali de um reino, de governar, de aplicar a lei, de fazer proteção aos súditos, promover a execução de rituais que garantissem ali o bem-estar daquela civilização. Então o rei tinha todas essas atribulações, ele tinha todas essas responsabilidades, e ainda assim, Janaka astita karmana eva samsiddhim. Ele diz que esse rei Janaka, ele se situando unicamente ele se situou em perfeição unicamente pela ação, praticando a ação. E Krishna não está citando o rei Janaka aleatoriamente. Ele tem muito cuidado em falar sobre Janaka como um Karma Yogi. Porque rei Janaka foi um grande rei, teve todas as atribuições de um rei. Ele era um rei que, ao mesmo tempo em que se detinha nas responsabilidades do governo, ele também tinha uma busca pelo conhecimento. Existe uma Upanishad, a Brihadaranyaka Upanishad, que é uma das Upanishads mais antigas, onde existe uma parte na Brihadaranyaka que é só sobre o rei Janaka.
Existe também um texto chamado Ashtavraka Gita. Ashtavraka Gita, que é uma conversa, é um questionamento do rei Janaka para com um sábio chamado Ashtavraka. Então a conversa entre os dois gerou um texto de conhecimento que chama de Ashtavraka Gita. Então Krishna não está citando esse rei à toa. Ele está falando, você conhece o rei Janaka, você sabe qual é o peso que o rei Janaka tem, você sabe qual é o legado que ele deixou. E esse rei Janaka que você conhece, bem como outros, eles unicamente fazendo ação, eles não tiveram a necessidade de tomar renúncia. Unicamente fazendo ação, a ação que era Karyan, a ação que tinha que ser feita, unicamente fazendo a ação, eles se situaram em perfeição. Não adianta nada Krishna dizer para Arjuna, olha, o Zé das Couves, sabe ali aquele cara que vende banana na esquina? Aquele cara se situou em perfeição. Então aí Arjuna ia falar, não, mas o Zé das Couves não tem tantas atribuições como eu tenho, não tem tanta responsabilidade como eu tenho. Então Krishna fala, olha, o rei Janaka, que o próprio nome em si já carrega todo um significado. Esse rei Janaka que você conhece, o rei Janaka que todo mundo conhece, o rei Janaka que foi um grande rei, esse mesmo rei, ele praticou Karma Yoga. Ele se situou em Karma Yoga. Ele se fez o yoga da ação, fazendo cumprindo com as responsabilidades do seu reino. Ele fazendo isso com uma mentalidade adequada, ele astita samsiddhim. Ele se situou em perfeição. Karmana eva, somente pela ação. Então Krishna diz para Arjuna, Loka sangrahameva pi sampashyam kartum arhasi. Considerando as pessoas, toda a multidão de pessoas, você deve ser capaz de agir. O que Krishna faz é mostrar para Arjuna que a responsabilidade dele não envolve somente ele. A responsabilidade dele envolve todas as pessoas. Por quê? Porque Arjuna tem tanto peso naquela época, tinha tanto peso naquela época, tinha tanta importância naquela época, quanto o rei Janaka. Ele era tão conhecido quanto o rei Janaka. Muitas pessoas estavam ali olhando para Arjuna, esperando o que ele ia fazer, esperando o que ele ia decidir. Então Krishna amplia a responsabilidade de Arjuna. Sua responsabilidade não é mais unicamente só com você. A sua responsabilidade é para com todas as pessoas que estão aqui assistindo você. Então note bem, sampashyam, considerando toda a multidão de pessoas, todas essas pessoas, você, kartum arhasi, você deve se capacitar a agir, para dar o exemplo.